Olá pessoal, aqui é o Ivan e nesse vídeo eu vou explicar por que a documentação do massacre feito em Bucha através de vídeos, imagens de satélite, filmagens, fotos e etc. é tão importante para você que vive no Brasil, nunca pisou na Ucrânia, não tem negócios com nenhum ucraniano e enxerga nessa guerra uma questão secundária, menos importante do que os dramas e as desgraças que a gente tem vivido aqui no Brasil ultimamente. Dramas como superfaturamento de obras públicas, de ônibus, pandemia, crise econômica e inflação de 2 dígitos. Eu vou explicar para você por que esta documentação desse massacre, desse genocídio é tão importante. Para quem não está sabendo o que aconteceu, Bucha é uma cidade que fica ao lado de Kiev, da mesma forma que Contagem fica ao lado de Belo Horizonte, Campinas fica ao lado de São Paulo ou Niterói fica ao lado do Rio de Janeiro. É como uma cidade satélite. E o que aconteceu lá é que essa cidade foi tomada e devastada pelo exército russo, que estava empreendendo um esforço para cercar a capital ucraniana, Kiev, e derrubar o seu governo. Vocês se lembram que quando Vladimir Putin deu início à invasão da Ucrânia, o plano era derrubar o governo Zelensky para desnazificar, né? Ele vinha com essa mentira, essa guerra de narrativa de que o governo ucraniano é um governo nazista. Ele vinha com essa historinha. E o plano era desnazificar a Ucrânia, derrubando o seu governo, ou seja, cercando a capital, tomando os prédios governamentais, os prédios militares, acabando com a infraestrutura, deixando o Estado ucraniano acéfalo, de forma que Zelensky e a sua cúpula não pudessem liderar a resistência contra as tropas russas. E isso foi feito pela Rússia de todas as formas que vocês puderem imaginar. Usaram paraquedistas, usaram soldados disfarçados de militares ucranianos, né, com uniformes falsos, para se infiltrar na cidade, tentar tomar prédios e assassinar importantes líderes. Tentaram lá assassinar o Zelensky, assassinar o prefeito de Kiev. Tentaram cometer todo esse tipo de crime, mas não conseguiram, não tiveram sucesso, porque a resistência ucraniana conseguiu se mobilizar rápido e as armas utilizadas pelos ucranianos, principalmente drones e equipamentos antitanque, foram extremamente úteis para conter as colunas de blindados russas e também as colunas de suprimentos. Tanto que ao longo dos últimos 40 dias circularam na internet centenas de vídeos mostrando ataques de drones destruindo colunas de blindados, aqueles vagões e caminhões de combustíveis incendiados, equipamento russo de altíssima tecnologia, altíssimo custo, incendiado nas ruas próximas à capital ucraniana, nas áreas rurais próximas à capital. Podemos ver até vários vídeos de blindados russos sendo rebocados por agricultores ucranianos, porque simplesmente esses blindados não tinham uma rede de apoio logístico para garantir que eles tivessem combustível, munição e, principalmente, um resguardo, né, um apoio de tropas, de soldados que pudessem protegê-los desse tipo de ação de guerrilha. O que aconteceu foi que o cerco a Kiev se provou um fracasso para a Rússia. Não conseguiram entrar na capital, não conseguiram derrubar o governo e não conseguiram fechar as vias de acesso da capital ucraniana à Polônia, que é de onde vêm os principais, né, auxílios do Ocidente, as armas, os suprimentos e etc. Mas a cidade de Bucha não teve essa mesma sorte. Uma cidade satélite que não conseguiu ter o mesmo nível de defesa da capital acabou sendo tomada e a sua população foi inteira massacrada. Depois do fracasso do cerco à capital ucraniana, o Kremlin até soltou algumas notas dizendo que o plano nunca foi invadir a capital. Bom, aquela quantidade de equipamento era para quê? É a mesma história deles de que o plano não era invadir a Rússia 2 dias antes de invadirem com 200 mil militares na fronteira, não é mesmo?
conversinha do Kremlin, conversinha do Putin, dizendo que o grande objetivo de mobilizar lá dezenas de milhares de soldados e perder milhões e milhões, centenas de milhões de dólares em equipamento era fazer uma manobra para que o governo ucraniano deixasse o sul desguarnecido e aí eles conseguissem tomar as cidades do sul. Bom, Mariupol continua resistindo até hoje, Odessa também. Odessa, inclusive, está numa situação bem confortável. Foi um fracasso, mas o fracasso teve o seu preço. E o preço foi o que aconteceu lá em Bucha. A população foi massacrada, existem imagens e vídeos. E aí vem o ponto central desse vídeo, pessoal, que é o seguinte. Esses vídeos e essas imagens deixam claro, sem sombra de dúvida, de que essa guerra é um crime. Que o presidente Putin, ele não é nada mais do que um criminoso, um bandido, inclusive um corrupto, como Lula e Bolsonaro. E vejam só, quem fica passando pano para a Rússia, fazendo apologia ao Putin, né, apologia à invasão russa, dizendo que é complexo. Os mesmos que defendem Lula, a mesma turma que vai votar no PT, eu garanto a vocês, é essa mesma turma. Mas também não é diferente do outro lado, né, dos dois lados malditos do espectro. Existe um monte de bolsonarista que acha que o Putin tá certo porque, sei lá, porque ele persegue gay na Rússia e ele é automaticamente bom. A importância desse genocídio ter sido documentada é para que você tenha vergonha na cara e veja bem quem são as pessoas que estavam fazendo apologia ao Putin. Quem são as pessoas que estavam defendendo esse verme? Quem são as pessoas que vão ficar passando pano para esse tipo de coisa? São as mesmas pessoas que vão tentar te convencer a votar em algum vagabundo no final do ano. São as mesmas pessoas que vão aí ser do círculo midiático desse gado que vai tentar se eleger, né? O gado conservador, ou esses trotskistas, esses vermes do PCO, PSTU e etc. Essa escória da humanidade que fica fazendo apologia a todo tipo de avanço imperialista oriental. Essa gente você não pode ver com nenhuma credibilidade, você não pode tratar essa gente como ser humano normal. Você não pode dar a mínima atenção para o que essa escória diz, porque são defensores de genocídio. É gente que estava até ontem dizendo que o massacre foi forjado e que hoje não pode mais dizer isso porque saíram imagens de satélite mostrando os corpos estavam lá há muito tempo. Ninguém moveu o corpo e inventou massacre, não. Mas essa escória estava ontem dizendo que era mentira, que era a narrativa ucraniana. Eles adoram falar que é tudo narrativa, mas são os mestres em criar narrativas mentirosas, tá bom? Então, se você der crédito para essas pessoas, você vai estar pedindo para que no Brasil aconteça a mesma coisa que aconteceu em Bucha, tá bom? Você vai estar abrindo caminho para esse tipo de desgraça na sua vida. Então não seja idiota, não seja um merda, não seja um lixo, não apoie esse tipo de gente, não consuma o conteúdo dessas pessoas, não olhe na cara dessas pessoas, manda essa gente toda tomar no cu. É isso que você tem que fazer. Mande pro inferno todos os apologistas do imperialismo oriental. Pronto. Essa gente tem que ser boicotada, tem que ser jogada no lixo. Essa gente é insuportável, essa gente tem que ser jogada no lixo. Quem fica fazendo apologia de terrorismo oriental, de imperialismo oriental, como se fosse coisa boa. Ai, o Putin tá certo, desnazificar, tomar no cu. A mesma coisa vale para aquela gentalha que fica passando pano para os crimes contra a humanidade que são promovidos pela China. A China que tem campo de concentração, a China que rouba a mar territorial dos outros, a China que mantém sua população num regime de vigilância e escravidão pior que o regime descrito lá em 1984 do George Orwell, né? Essa gentinha não pode mais ter voz ativa nenhuma na sociedade brasileira, né? Eles têm direito a existir porque nós somos diferentes deles e não promovemos massacre e destruição
igual essa gentinha faz em lugares como Bucha, né? Igual estão fazendo na Ucrânia. Mas se restringe aí. Essa gente tem que ser removida do debate público. E você pode fazer isso. É nunca votar nessa gentalha. É não dar atenção, é não dar view, não comentar nos canais dessa gente. É relegar esses filhos da mãe ao ostracismo. Essa gente tem que ir pra lata do lixo e ponto final. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não das notícias, né? Mas espalhem esse pensamento por aí. Se inscrevam no canal, cliquem no sininho. E até a próxima. Valeu!